Povo abençoado do meu Brasil, dessa vez o pastor Silas Malafaia vem à tona, depois de uma grande repercussão a sua fala na Avenida Paulista. Ele veio falar da explicação da sua investigação contra ele e a sua fala na manifestação pró-Bolsonaro. Escuta só o que ele vai falar. Povo abençoado do Brasil, acabo aqui de sair do culto da minha igreja aqui em São Paulo, dia 26, segunda-feira, quando eu abro o celular e tô vendo, a Polícia Federal vai intimar, a Receita Federal, quanto é que foi gasto na manifestação do dia 25. Gente, começou a perseguição a mim? Mais do que nunca, o que eu falei lá é a verdade. O Estado Democrático de Direito está em perigo. Nunca vi Receita, Ministério Público, nunca vi Polícia Federal questionar quanto a esquerda gastou em movimentos alugando ônibus, pão com mortadela, alugando palco, nunca vi. Nunca vi! Que vergonha! Quer dizer então que agora a imprensa vai pautar a Polícia Federal? Mas que negócio é esse? Escolheram o cara errado. Deixa eu dar uma palavrinha para vocês. Eu já mostrei, já dei para um órgão de imprensa 2 notas e a minha conta depositando dos 2 trios. Mas eu tenho nota de tudo, queridos. Eu tenho nota de tudo, é com nota em meu nome, depósito na minha conta. E quero dar uma notícia para vocês. Eu tenho um imposto de renda na minha declaração, eu posso pagar outras manifestações. Não é só essa não. Eu tenho recurso para isso. Escolheram o cara errado para perseguir. Ficaram doidos com o meu discurso, com as verdades que eu falei lá? Nesse país, falar a verdade agora é ato, sabe? Ato terrível. Falar a verdade é atacar, porque eles estão acostumados com a mentira. E quando alguém vem falar a verdade, eles ficam incomodados. Eu não ataquei ninguém. E amanhã, dia 27, a fala minha na Paulista, eu vou colocar os fatos, eu vou provar o que eu falei com a própria imprensa, que hoje está com essa narrativa imbecil de, olha, o Malafaia, ele se excedeu, ele atacou o STF. Isso é uma vergonha, isso é uma bandidagem, isso é uma safadeza. Ficaram apavorados, a esquerda, e com essa imprensa parcial, esquerdopata, ficaram apavorados com um ato sensacional. Ficaram apavorados com a minha fala? Não posso falar a verdade? A verdade agride o mau caráter de vocês? Que vergonha, gente! Falar a verdade nesse país virou ataque. Isso é uma vergonha. Olha, vem. Pode vir Polícia Federal, Receita Federal. Receita Federal sabe da minha renda. Vocês já sabem. Tem meu imposto de renda. Vocês sabem a renda que eu tenho. Vem, pode vir. Eu não preciso tirar dinheiro de igreja para pagar nada. Vocês vão se ferrar nessa e vão ficar desmoralizados. Pode vir. Tá aí, povo brasileiro. Incomodamos o poder. Eles não suportam a liberdade do povo. Essa que é a verdade nua e crua. Mais uma denúncia de prenúncio de perseguição. Deus abençoe você e sua família. Bom, pessoal, vamos ouvir agora os trechos da palavra do pastor Silas Malafaia que irritou Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Todo mundo sabe como é que foi a eleição
Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou, Bolsonaro perdeu. Escutem-me, silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém, não reclamou de ninguém, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história e nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele? Porque ele não foi indiciado? Porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. 2017, o PT
invadiu o Congresso Nacional. Quebra-quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes, dona de casa, idosos, jovens, que estavam em frente ao QG do Exército, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, sem fazer nada, viraram golpistas. Lula não foi julgado pelo STF, porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira, e pasmem, o Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro, ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado pelas instâncias. Mas eu estou terminando a minha palavra e quero que vocês pensem, a imprensa pense, deputados, senadores e governadores, pare para pensar. Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e vai por aí afora, ninguém tem medo de falar em manifestação, ninguém tem medo de expor seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar, senador com medo de falar, brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo. Todos nós temos que nos submeter ao povo. Presidente, você com Deus é maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse para você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso para você, mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram: pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo: quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país, Messias, Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história, ter medo de ser preso por defender a sua liberdade
e a liberdade do povo brasileiro, é honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso, mas eu vou terminar antes de orar, cantando um pedacinho do hino da independência. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente